É uma crise grande, grave, e para a qual o presidente Lula tem olhado, mas dando a seguinte resposta: uma troca de ministro, que veio até rapidamente, poderia ter sido num primeiro dia? Poderia, mas veio na mesma semana das denúncias. Ocorre que vem uma substituição de um outro nome, e aí, 2 dias depois, a imprensa descobre, numa apuração, que esse cara assinou uma medida que permitiu que esses descontos ilegais continuassem acontecendo. Que raio de escolha de ministro foi essa do presidente Lula? Que recado o presidente passa a não fazer efetivamente uma limpa nisso tudo? Em agir para uma limpa nisso tudo. É muito ruim que a gente esteja vendo um ministro que adotou práticas que praticamente teve o conhecimento, porque estava lá dentro, porque teve o conhecimento dessas denúncias, e aí, como deputado, assinou uma medida, uma emenda que impedia que esses descontos fossem interrompidos. E lembrando que Lupe saiu a pedido. Ele não foi demitido. Imageticamente, isso faz diferença. Faz diferença, claro. Lula não demitiu o ministro todo enlameado, né, defendendo aqueles senhores que promoveram todos aqueles desvios no INSS. Mesma coisa em relação ao ministro das Comunicações, que foi mantido no cargo pelo presidente até que a situação se tornasse completamente insustentável. Estou falando aqui do Juscelino Filho. Só quando ele foi denunciado pelo Ministério Público por todas aquelas sujeiras denunciadas na imprensa é que Lula tomou essa iniciativa, ou seja, ele segurou até o fim esses 2 ministros. Em compensação das 11 ministras que participaram daquela foto, sabe aquela foto inicial do governo, bonita, né? Indígenas, mulheres, todas as cores, todas as etnias. Aquilo envelheceu rápido, né? Das 11 mulheres, por exemplo, 4 já foram demitidas. E nenhuma delas com muita dificuldade, não. Saíram como uma sujeira sai na urina. Tem mais uma aí, a ministra das Mulheres. É uma nova mudança que deve ser promovida nos próximos dias. E temos detalhes com João Pedro Melo. Diga lá, JP. Fala, Megali. Só para esclarecer aqui, oficialmente, estava até olhando a portaria do Diário Oficial, não tem o a pedido, tá? Foi mandado embora sim, o Carlos Lupe foi demitido. Na portaria do... Peraí. Isso é novidade pra mim. É novidade, sim, porque a gente tinha aqui... É porque ele publicou na internet dizendo que ele pediu a demissão, né? Mas oficialmente foi demitido. Olha! Então temos que esclarecer o que está acontecendo. Como é que o cara é mandado embora e diz que saiu a pedido? Muito bem, mas diga lá, João Pedro, vamos lá, mais uma continuando mudança com as trocas então. Bom, exatamente, a gente teve ontem, né, uma mudança que foi depois de alguns dias de avaliação. O próprio presidente conversou com Cida Gonçalves na última sexta-feira e falou para ela que ela tinha que entregar o cargo. Portanto, não é mais ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Lula já anunciou a substituta e nomeou professora Márcia Lopes. Ela vai ficar no cargo, ela que foi ministra do Desenvolvimento Social em 2010, o último ano da gestão de Lula, ou da segunda gestão do presidente Lula. Com isso, a avaliação é de que o presidente está continuando aquela chamada reforma ministerial que foi iniciada no início desse ano, com a troca de Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira. Tivemos a troca no Ministério das Comunicações, que também foi relacionada a algum tipo de fraude. E essa troca de ontem, ela já era esperada, mas mantém essa pasta sob o guarda-chuva do PT. Durante a gestão, Cida teve apoio da primeira-dama Janja Lula da Silva. Ela chegou a ser investigada em determinado momento pela Comissão de Ética da Presidência da República por acusações de assédio moral. Só que esses processos, eles foram todos arquivados. E ela falou sobre isso ontem, disse que essa troca era aguardada, disse que a saída foi tranquila e que o presidente não falou em momento algum sobre incompetência com ela. Vamos ouvir. Ele não disse sobre falta de produtividade, não disse sobre várias outras questões que são ditas por aí. O que nós fizemos é uma troca em que nós precisamos de energia nova, de espaços novos, e eu também preciso voltar para o lugar de onde eu vim. Eu estou tranquila, leve, feliz, né? Eu acho que não é uma troca, gente. Eu acho que é importante que vocês entendam isso. Não é uma troca por incompetência, por assédio, por rixa, não é isso. É uma troca de rumo, de momentos. Tem hora que você está no limite do esgotamento, daquilo que você pode avançar, ampliar, e gente nova chega com um novo olhar, com uma outra perspectiva. Eu acho que é isso. Bom,
O fato é que o presidente Lula pode fazer novas trocas nos ministérios nos próximos dias, né? A gente começou essa última fase da troca com a demissão de Carlos Lupe na sexta-feira, passamos por Cida Gonçalves ontem e não há um prazo para que essas trocas terminem. Até agora foram 11 mudanças em ministérios da Esplanada e algumas delas serviram para aproximar partidos para uma eventual base aliada, obviamente tentando melhorar o cenário para 2026. Partidos do Centrão que apoiam o governo federal ainda querem mais mudanças dentro da Esplanada, só que esses partidos não foram conversados ou não foram convidados ainda para conversar com o presidente Lula exatamente sobre essas alterações. Valeu, JP, obrigada pelas informações. Gente, desculpa Valeu. voltar aqui ainda ao escândalo do INSS, tem tanta participação dos nossos ouvintes. E aí tem um ouvinte aqui dizendo, e está bem revoltada, e veja o efeito político disso, né? Porque esse ouvinte é a Lê, dizendo que votou no presidente Lula e se sente muito decepcionado. Dizendo, quem roubou o dinheiro, que devolva. Se não tiver mais, que tenha os seus bens confiscados, não é justo a gente pagar de novo, né? Quando se refere a como será feito o ressarcimento, se é com dinheiro público, se é com dinheiro do Tesouro. Agora, eu estava aqui argumentando, essas entidades vão devolver como esse dinheiro se muita coisa já se materializou em viagem, mala de dinheiro, está em paraíso fiscal, não sei o quê, a partir de decisão na justiça, o que deve, infelizmente, levar muito tempo. E aí, esse ouvinte aqui fala, pô, e tem mais esse caso novo agora do novo ministro, ter assinado para prorrogar, estendendo os descontos ilegais, e aí falando sobre essa decepção de ter votado no presidente Lula. Esse é um efeito que, se o governo não está preocupado com aposentados, pensionistas, com escândalo desse porte, deveria certamente preocupar o presidente Lula. Os efeitos políticos, eles podem ser avassaladores para 2026, que está aí. E vamos ver como a oposição vai se organizar em torno disso. Só uma última questão, porque alguns ouvintes também mencionaram, Carlinha falou agora há pouco, que o plano do governo para ressarcimento deve ser desenvolvido pela Advocacia Geral da União e pela Dataprev. Vamos lembrar a informação que a gente deu imediatamente antes, que tem suspeitas nas investigações da Polícia Federal de que funcionários do Dataprev, responsável pela base de dados do INSS, liberaram biometria facial de milhares de aposentados para que fossem feitos empréstimos. É esse mesmo Dataprev que vai elaborar o plano para ressarcimento. Ó a crise de confiança aí. O Anderson Mello, nosso ouvinte, escreve, para ter os valores ressarcidos, somente quem for atrás... Caso contrário, perdeu? Então. Ao que tudo indica Perdeu sim, Playboy. Anderson. Ao que tudo indica sim. Quem vai ter que fazer força aí é aquele que foi ressarcido, invertendo completamente a lógica do jogo, né?